achado nele. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele, achado em ti, Jesus. Yeshua.
Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Verdadeiramente, Senhor, o nosso orgulho nos separou de Ti. E que nessa tarde, à medida que nos achegamos a Ti, possamos ouvir Tua voz. À medida que quebrantamos nossos corações diante de Ti, aqueles que nos ouvem, que se misturarem essa palavra com fé, que de muito lhes seja proveitoso. No nome de Cristo Jesus de Nazaré. Amém e amém. Boa tarde a todos, muito bem-vindos ao nosso programa Igreja em Casa. Joana, muito obrigada pelo louvor. Ludmila, bem-vinda. Pastor Mauro, bem-vindo. Graças a Deus, amém e amém. Obrigado por esse momento. Amém. A Igreja em Casa, como já sabemos, o nosso programa em que nós nos debruçamos sobre as Escrituras, em que nós meditamos sobre aquilo que o Senhor tem falado, aquilo que tem sido a palavra liberada. Amém? Pastor Mauro, como é de hábito, começamos sempre com uma pergunta. E nessa tarde, a pergunta que eu gostava de começar é: a pastora Dias ministrava e referia que naquele dia o Senhor dizer não te conheço é indicativo de que não há o Espírito de Deus naquela pessoa, no sentido de que não há vida de Deus nele. E nós sabemos que João 17:3 diz que conhecemos Deus naquilo que Ele é e naquilo que Ele enviou. E a minha pergunta é sobre essas pessoas que se acham a fazer coisas e o Senhor lhes diz não te conhece, o que dizer? O que Jesus disse. O que dizer seria concordar, nesse caso, com o que Jesus já nos tem dito, já nos tem ensinado. É necessário que a Bíblia diz: para quem olharei? Os olhos do Senhor andam por toda a terra, procurando por um homem ou uma mulher que Ele possa usar. Para quem é que eu olharei? Diz a palavra: aquele que tem um olhar altivo, o coração orgulhoso, o Senhor despreza. Mas Ele atenta para alguém que tenha um coração quebrantado. Não é? Nós temos uma grande ênfase na fé em Jesus, no que toca Marcos 16, que o Senhor disse: ide expulsai demónios, ide pregar o Evangelho, expulsai demónios, orai pelos doentes, tudo mais. E o próprio Senhor Jesus disse que estes sinais seguiriam homens e mulheres que creem. Mas de repente nos diz que muitos virão dizendo: Mestre, em teu nome fiz. E eu direi: não os conheço. Apartai-vos de mim. Uau. A pergunta seria se nós não confundimos expulsar demónios com ter comunhão com Deus. A pergunta é se nós não confundimos fazer algo com o facto de ter comunhão com Deus. Se calhar eu posso expulsar demónios hoje, mas não saber o que é que o Senhor está a falar. Se calhar eu posso ensinar pessoas, mas não conhecer o coração de Deus. Então, a Bíblia diz em 1 de João, se nós pudéssemos até ler, que, pronto, essa tarde nós vamos estar mesmo a responder algumas perguntas. Em 1 de João, muito do que ele fala ali é o testemunho apostólico. Por exemplo, nós temos o testemunho profético, o espírito de profecia, Apocalipse 19, 12 ou 10, que é
o testemunho de Jesus Cristo. Profetas no Novo Testamento não são profetas nem da lei, da ira, nem da graça. Não. Eles são testemunhas de Jesus Cristo. Só ler rapidamente. O espírito da profecia, a base da profecia, é testificar sobre Jesus. Nos dias de hoje eu posso profetizar. Nos dias de hoje, te trazer informação sobre o que acontece na tua vida, que não muito distante do espírito da adivinhação. Não quero isso dizer que todos sejam isso. Por favor, não confunda. Mas eu posso te dizer o que está a acontecer contigo, mas não te trazer a revelação do coração de Deus para a tua vida. Amém. Porque saber o coração de Deus para aquilo é fruto de comunhão com Deus. João, o mesmo autor da primeira epístola que nós vamos ler, disse: Mestre, qual de nós te vai trair? E a Bíblia diz que ele, inclinado com a cabeça sobre o peito, ouviu o que estava no coração de Jesus. Ele sabia quem iria trair Jesus. Se sabia que alguém iria trair. Ele sabia quem traiu. Ninguém sabia ainda quem seria, mas ele já tinha ouvido. Mas aqui o apóstolo João, na primeira epístola, ele define a comunhão, o testemunho apostólico, não de alguém que sabia quem traiu Judas que traiu Jesus. Me lembra que João não escreve a carta dizendo qual foi a sua experiência de ouvir Jesus, né, falar e explicar o que é, como é que foi. Ele não fez uma narração histórica do passado, ele explana a realidade que ele vivia. Vamos ler 1 de João. Capítulo 1. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Porque a vida foi manifestada a nós e nós a vimos e testificamos dela. E vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos. Com que objetivo? Para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Então, João era aquele que estava lá e que nos podia dar detalhes da traição de Judas. Mas João nos transmite a comunhão que ele tinha com Jesus. Ok? Eu posso te ensinar muito sobre o inimigo de Deus e te dizer, essas são as obras do maligno. E tu te identificas, amém, eu também vivo isso. Meu Deus, eu vivo isso, é verdade. E essa é uma palavra que serve até como uma área de conhecimento do que está acontecendo na tua vida. Mas eu preciso de conhecer o Pai para te revelar o propósito e os planos do Pai para ti. Ou eu só vou te dar a conhecer o que é que o diabo anda fazendo na tua vida. Então, existe palavra do conhecimento sobrenatural de alguma coisa que não tinha acesso a essa informação, mas dentro do conhecimento, qual é a sabedoria de Deus? Qual é o coração, a mente de Deus para aquele assunto, para aquela pessoa? Então, Isaías 50, no versículo 4, diz: o Senhor me desperta todas as manhãs para saber o que dizer a alguém. Isaías 50, versículo 4. O Senhor Jeová me deu uma língua erudita, para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Ele desperta-me todas as manhãs, desperta o meu ouvido para que ouça, como aqueles que aprendem.
Eu gostaria de olharmos mais uma vez para essa passagem. O Senhor Deus me deu uma língua erudita para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Ele desperta-me todas as manhãs. Desperta-me o ouvido para que ouça como aqueles que aprendem. Todas as manhãs, Ele me desperta como ouvidos de alguém que aprende do discípulo, para que eu esteja apto para saber o que dizer a alguém que está abatido. Então, Ele me instrui dizendo o quê? Os planos sobre aquela pessoa. Diz-lhe isso. Então, eu estou apto na minha comunhão com Deus para conhecer o coração de Deus, para trazer e chamar outros à mesma comunhão com Deus. João 1. O que vimos e ouvimos, vos anunciamos. Onde é que ele viu? Todas as manhãs que o Senhor me desperta, me instrui para dizer ao aflito, aqueles que estão no mundo, para chamá-los a essa comunhão com Deus. Então, eu não vim só expulsar demônios. Eu vim te revelar aquilo que Deus tem para ti, chamar-te para essa comunhão. Então, Jesus disse, em meu nome dirão isso, mas eu direi não os conheço. Um dos frutos do conhecimento de Deus é que você leva outros a lhe conhecerem também. Nota só isso, que um dos frutos do conhecimento de Deus leva os outros a conhecerem também. Atos 26, nós olhamos para Paulo e como o Senhor lhe chama para o ministério e o que é que o Senhor lhe disse que seria a sua função ministerial. Atos 26, verso 16, diz em diante, 16 ao 18. Amém? Mas levanta-te e põe-te sobre os teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha, tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora te envio, para lhes abrir os olhos e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e uma herança entre os santificados pela fé em mim. Te apareci para lhes abrir os olhos. Então, duas coisas que Jesus fez. Não só, no livro de Atos 1, não só o que Jesus começou a fazer, destruir as obras do maligno, mas a ensinar. Ele não fez só, ele ensinou. Então Jesus está a dizer, muitos dirão, em teu nome fiz. Mas o conhecimento do Senhor é a minha comunhão que eu tenho com Ele. Da onde eu partilho para chamar outros a entrarem na mesma comunhão com Deus. Então aqui nós podíamos até olhar para a questão de liderança. De Moisés que teve Josué e Josué que não teve um substituto. Elias que teve Eliseu e Eliseu que teve Geazi que o desprezou. Logo, o que nós estamos a falar é de eu andar com Deus de tal modo que eu possa levar outros também a andarem na mesma essência, na mesma comunhão. Isso vos anunciamos, para que tenhas também comunhão como nós temos. Mas na comunhão que nós temos, o Pai nos desperta para introduzir outros. Então, se eu te instruí na comunhão que eu tive com Deus, como é que eu te instruí? Como é que eu te introduzi? Ouvindo Deus. E então te chamei para que também o Pai fosse glorificado nisso. O Pai também se revelasse a ti. Mas quando o Senhor for se revelar a ti, Ele vai te despertar também para ouvir a palavra dirigida a outro, para lhe despertar também a comunhão com o Pai. Logo, o que é que Jesus veio fazer? Nos revelar o Pai. Qual é o meu chamado? Introduzir na comunhão que eu tenho com o Pai.
por meio de Jesus Cristo. Então, um homem que conhece Deus, ele é apto para introduzir outros na mesma comunhão que ele tem com Deus. Amém? Então, é dentro desse critério que nós olhamos para essa passagem. Pastor, ainda na senda desta pergunta que a pastora Catiana levantou, eu gostaria que o pastor nos alinhasse, nos levasse a entender quando aquela parábola das 10 virgens, em que 5 tinham e outras 5 não tinham azeite. Às vezes nós ouvimos essa parábola, mas não entendemos a essência dela. Dentro dessa questão, como abrir a nossa mente e entender como reter, como absorver esse azeite, manter o azeite. Na comunhão diária. Na comunhão diária. Então, repara só bem o que o Senhor Jesus disse. Quando orares, não uses de várias repetições, certo? Mas eu não quero apontar para isso, só quero apontar para o final. Em primeiro lugar, se eu não uso de várias repetições, por que repetem o Pai Nosso? Quando orares, não useis de vãs repetições. Por que andam a repetir o Pai Nosso? Se Ele te disse para não usar isso. Espero que dê para captar. Se Ele te disse não uses de vãs repetições. Pai Nosso que estás no céu. Vamos orar 5 Pai Nosso. Você está fazendo isso, vã repetição. Você está a repetir em vão porque você não entende aquilo que está a ser dito. Mas Ele disse, quando orares, orai dessa maneira. Ele te dá um modelo, uma estrutura de oração. Hoje eu não quero falar do Pai Nosso, mas Ele diz, Pai Nosso, apontando para o Pai, aonde? Para a minha comunhão como filho, para o Pai, que está nos céus. Então eu estou a buscar as coisas do alto, não as coisas da terra. Quando eu estou a buscar o reino dos céus, eu não estou a buscar o que comer, o que vestir, as coisas da terra. Estou a buscar a comunhão com o Pai nos céus. Venha o teu nome, seja feita a tua vontade. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, se reparares, são modelos, são patamares ou níveis que tu devias ter. Agora, eu vou só onde eu queria chegar. O pão nosso de cada dia. O pão nosso de cada dia significa que cada dia você tem que orar o teu pão. Então, se você nunca mais orou, comeste o que esse mês todo? Se isso é verdade, logo, ficar um dia sem orar é pecado. Porque, infelizmente, nós podemos habituar-nos a orar em função da necessidade. Daí, eu vou sempre primando por esse princípio. Quando eu não tinha dinheiro para comprar uma garrafa d'água, eu me dedicava em Deus, cria em Deus, para Ele providenciar a minha necessidade. Porque quando eu não tinha, eu dizia que dependia de Deus. Tendo 20 milhões de dólares na minha conta, eu vou orar por uma garrafa d'água. Porque a oração não era porque eu não tinha, mas pela comunhão com o meu Pai, que eu sei que tinha para me dar. Não, isso fala muito. Porque nós estamos a ensinar as pessoas a orarem, busca, Deus vai te dar, vai te responder. Quando eu não precisar de resposta, não tenho nenhum interesse, então não oro. Que às vezes nos é dado, não vamos aplicar nisso, né? Mas às vezes há uma lista enorme de não façais, não tocais, não comeis, mas na verdade tudo se resume na nossa comunhão com Deus, porque à medida em que nós tivermos comunhão, a sensibilidade do Espírito Santo vai me fazer não fazer aquilo, não mexer naquilo, ou até muitas das vezes ir além, porque uma vez o pastor falava que quando era criança, às vezes coisas até normais, mas de repente sentia que não podia fazer aquilo porque o Espírito Santo lhe impedia. Ou seja, a sensibilidade do Espírito Santo em nós nos faz não ferir o espírito dela e nós não vivemos mais preocupados com não tocar, não comer, não mexer, porque por causa da comunhão com o Espírito. E isso só para acrescentar essa questão de que
Às vezes vamos andar procurando o que fazer, o que não fazer, mas na verdade tudo resume-se na falta de comunhão com o Espírito Santo. Rapidamente, só nós olharmos, né? A Bíblia diz que pela fé, sem fé é impossível agradar a Deus. E a Bíblia diz que nele fomos feitos agradáveis ao Senhor. Então ele agrada-se de nós por causa de Jesus. Ok. Agora, sem fé é impossível agradar a Deus. A fé vem de ouvir a palavra. Logo, nós, principalmente por causa do fator crítico de rejeição, que é base no orgulho, eu não me esforço para ser agradável. Se eu estou bem assim, se não gosto, eu não tenho que mudar. Mas eu, se não aprender o que lhe agrada, eu não o posso agradar. A história de Caim não se esforçou no que agradava a Deus, agiu de qualquer maneira e Deus não aceitou. Então, é mais ou menos dessa maneira. Por que ele agiu daquela maneira? Orgulho. Eu determino o que deve ser ou o padrão que tinha que acontecer. Então, esse é o grande problema no nosso seio. Agora, como é que eu posso agradar a Deus sem conhecer a vontade de Deus? Eu estou a dizer a Deus, sujeita-te àquilo que eu acho, aquilo que eu penso. Se assim fosse, Jesus não precisava de morrer na cruz. Amém? Então, vamos para um curto intervalo, amém? Vamos estar no momento da adoração. Pela graça, eu sou livre, eu sou livre. Pela graça, eu sou livre, eu sou livre, sou livre pela graça, pela graça, pela graça, eu sou livre, eu sou livre, mas a graça se manifestou, trazendo salvação para todos os homens, e eu sou livre, e eu sou livre, mas a graça se manifestou, trazendo salvação para todos os homens, e eu sou livre, eu sou livre, pela graça, pela graça, pela graça, eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre pela graça, pela graça, pela graça, eu sou livre, eu sou livre. Oh, a graça é o meu Jesus, mas a graça é o meu Jesus que deu a vida lá naquela cruz. Oh, eu sou livre, hoje sou livre e hoje sou livre, mas a graça é o meu Jesus que deu a vida lá naquela cruz, e eu sou livre, e eu sou livre. Oh, 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 oh,
sou livre. Eu sou livre. Somos livres pela graça. Amém e amém. Pastor Mauro, algo que referia há bocado e que eu ponderava à medida que o pastor falava, assim como o maná é diário, o orvalho cai todas as manhãs. Na questão da comunhão com o Senhor, o entendimento da necessidade de comunhão diária, de nos conectarmos constantemente com Ele e entendermos que o maná de hoje não serve para amanhã, não descurando que cada um ande naquilo que já alcançou, mas entendemos que prosseguimos para o alvo, porém buscando mais e mais em comunhão. À medida que o pastor falava, era isso que subia ao meu coração. O entendimento de que, assim como o maná é diário e o orvalho que cai hoje não é o mesmo que cai amanhã. E eu, Ana, naquilo que o pastor falava, um ponto que penso que vou pegar o último comentário que a irmã Lude fez, pegando também em Mateus 25, das 5 virgens loucas, que elas não tinham a reserva, não tinham o azeite. Um ponto que eu penso é como muitos na falta de comunhão, justificando ter fé, acabam por trilhar para si mesmos um caminho de frustração e levar outros também à frustração. Nós vemos que das 5 virgens loucas, elas não tinham, mas como é que se percebe isso? Como é que se chega a esse ponto? E como consequência, a pessoa se frustra, a pessoa trilha para si um caminho de frustração e não fica por aí, outros também entram numa frustração. Uma das coisas que eu aprendi no ministério, muito interessante. Se eu for orar por alguém incrédulo, a unção não flui. Mas se eu for orar por alguém que crê, a unção manifesta-se nele e também brota ou jorra, transborda para outras pessoas que, agarrando-se nessa palavra. Agora, Jesus falou com a mulher samaritana. E a mulher samaritana falou com a cidade de samaritanas. Agora eles disseram, não acreditamos somente porque falaste, mas agora também porque o ouvimos. Então nós vemos que esses povos vieram baseados na fé dela. A minha fé, nesse sentido, no Senhor, transporta outros para o reino. Que eles agora, na comunhão com Deus, podem, na fé deles com Deus, transportar outros também para o reino. Então, o ponto que eu foco nisso, de onde é que seria a frustração? Coríntios te diz, capítulo 2, as coisas espirituais são discernidas por alguém espiritual. Então, eu vou ouvir uma pregação forte, grande, maravilhosa pregação. Paulo, Gálatas 3, pregação da fé, que fez neles operar maravilhas, fez neles operar os dons do Espírito Santo. Glória a Deus. Porém, nós podemos ser assistentes ou participantes. Então, o que acontece? O que de mim ouvistes, o que de mim recebestes, dá a outros. Dá a outros. Foi a instrução de Paulo para Timóteo. Então, eu acho que isso é maravilhoso entender essa situação. Por quê? Porque eu posso me apoiar na fé da Lude, porque a Lude ouviu o Senhor e na fé dela me transportou até o Senhor. Agora, ouvir o Senhor pessoalmente é um outro requisito. Por isso, Deus falou com a Lude e a Lude falou comigo porque eu podia lhe ouvir. Mas agora, ouvir o Senhor é uma outra realidade. Então, o facto de você ter ouvido alguém que fala em nome do Senhor, alguém que ouve o Senhor, com quem Deus fala, é importante, mas é depois necessário que você agora entre nessa comunhão com Deus para que o Senhor fale contigo. E eu entendi isso aonde? Quando o Senhor me chama numa visão,
havia um homem que me pregava o Evangelho. E ele falava no meu ouvido, mas eu não o ouvia. Até que em dado momento o meu ouvido se abriu e agora ele conseguia entender. E no que foi-me dito, vou-te libertar, e caíram correntes dos meus braços. Ele me disse, importa que vais ter com Jesus. De repente eu apareço num lugar onde Jesus está ali. E eu vejo tanques de guerras, situações como desastres naturais, como se numa tela tivesse a passar à minha frente. E esse homem, que eu sabia que era Jesus, começa a falar comigo, mas eu não lhe ouço. Níveis de audição. Eu podia entender, depois de ser liberto o meu ouvido, conseguia entender aquilo. Mas isso não significa que agora eu estava apto para ouvir Jesus. Mais tarde eu fui ler isso, está escrito em Mateus 24. Mais tarde, muito tempo depois. Eu não tinha conhecimento bíblico dessa passagem. Então, o que nós estamos a falar, o facto de você me ouvir pregar não significa que você tenha ouvido Deus. Por isso é que muitas das vezes você tem pessoas que pregam, mas Deus não se revelou a elas. Pessoas que cantam, Deus não se revelou a elas. Fazem coisas de Deus, mas o Senhor não as conhece. Não se deu a conhecer. Não tivemos intimidade. Lembra-me, amigo, quando é que estivemos juntos? Como é que entrastes aqui sem vestes nupciais? Quando é que estivemos juntos? Respeitando a isso, então, o que poderia fazer para ser catapultado para esta dimensão, para ser introduzido, entrar num outro nível? Porque bem sabemos que uma coisa é aceitar Jesus, outra coisa é andar numa outra dimensão com Ele, ser introduzido. O que poderíamos fazer? Glória a Deus. A Bíblia diz que Josué teve um espírito diferente. Josué e Caleb tiveram um espírito diferente. Perseveraram em seguir o Senhor. Debaixo da instrução de Moisés, foram para a terra e viram qual era a qualidade da terra que estavam a ser introduzidos. E neles houve um espírito diferente. Mas mais tarde, Deus disse a Moisés, impõe as mãos sobre Josué para transferir o espírito que está sobre ti, sobre ele. Mas ele já tinha tido um espírito diferente. Agora lhe disseram, coloca para transferir o espírito que está sobre ti. Porque eu vou te tirar, ele vai dar continuidade ao teu ministério. Então, é necessário a gente entender duas coisas. A unção é nos dada, o Espírito de Deus, pelo novo nascimento, para sermos essa nova criatura. Mas para a execução ministerial, há uma unção que vem sobre nós. Atos 1:8. Virá sobre ti o Espírito para seres minha testemunha. Mas nas epístolas de João está escrito, a unção está em vós. Então tens dois níveis da unção. A unção que está em nós, fruto da nova criatura, nascidos de novo, e a unção sobre vós, totalmente diferente, que essa é para o ministério. Tu vais te surpreender que vais ter alguém que é arrogante, cruel, e Deus lhe usa. Mas Deus lhe usa por causa da graça, do empoderamento ao exercício do ministério. Mas Ele não tem comunhão conosco. Pediram para vos ensinar, estou a vos tirar da... Também. Ainda nesta questão... Estou a vos tirar da areia para um nível a nado. Mas como é que é possível Deus usar alguém cruel? Posso? Amém. Moisés vai e diz a Faraó, porém, eu vou endurecer o coração dele. O que estava acontecendo com o Faraó não era o diabo. Era Deus que estava agindo nele. Tudo que Faraó fez, resistir, Moisés lhe diz, mas ele vai te resistir. Porque eu endureci o coração dele. Tudo o que ele estava a fazer era resistir Deus através de Deus, nele. Vou repetir. Toda a oposição de Moisés, Faraó não se achava Deus.
toda a oposição de Faraó contra a palavra de Deus em Moisés, ele fez isso capacitado por Deus. Aceita a sua palavra. Que às vezes não nos... Como assim, pastor? Deus endurece mesmo o nosso coração. É o mesmo que aconteceu com os filhos de Eli, em que Deus endureceu o coração deles para porque não Deus ouvir. queria... Porque Deus queria lhes destruir. Os pais de Sansão não entenderam porque que Sansão implicou em casar com uma mulher filisteia. E disse que não sabiam eles que era Deus, porque estava à procura de uma razão para destruir os filisteus. Moisés sofreu oposição de Faraó. Quem endureceu o coração de Faraó foi Deus. Moisés fala com ele, mas ele não vai te ouvir. Quando Deus disse ele não vai te ouvir, Faraó ficou surdo. Amém. E então Sansão levantou-se, só que ele não sabia que o Espírito Santo já tinha partido dele. Dura coisa, calquilhar contra os aguilhões. Ele achava que era Deus, mas não era. Logo, a insensatez de querer falar, fazer coisas espirituais sem comunhão com Deus, dane-se. Amém. Amém? Então, existem momentos em que Deus te deixa até que a medida da iniquidade seja completa. Logo, há momentos, por isso é que a Bíblia diz que sacrificar, né, não substitui a obediência. Melhor é obedecer do que sacrificar. E a obediência é fruto de um coração quebrantado. O sacrifício é sua agenda. Sua agenda. A gente faz só por fazer. Amém? Mas é interessante que está escrito que ele não sabia que era Deus que quis lhe matar. Deus disse, Moisés, chamei, desci-te para ver o que estava acontecendo no Egito. Vem, vou te enviar. Quando Deus o enviou, quem é que lhe encontrou no caminho para lhe matar? Satanás? Não, Deus. Se você for rebelde, você vai dizer, mas eu já não entendo nada, quer implicar comigo, porque me dizes para fazer, para depois me bloquear. Não é assim que nós sentimos? Vocês já não estão a entender. Me dissestes para fazer, agora queres me bloquear. Mas Deus não quis me bloquear, quis me matar. Porque é insensatez ires fazer a obra de Deus não sendo como Deus. Amém. Noutras palavras, estamos muito atinados a ir fazer coisas espirituais sem sermos espirituais. O que é que ia matar Moisés? A própria unção. A própria unção ia lhe matar. Então, entre as pessoas acharem-se frustradas porque não está a dar certo, às vezes é a misericórdia do Senhor. Então, Balaão disse, não, eu vou, mas era o anjo que estava ali à frente. Ia lhe matar. A misericórdia. Amém? Amém. O que é que ia matar Moisés? A unção que lhe enviou. Então, eu posso ir e sou ungido, o Senhor falou comigo, mas não atinar para Deus, não atentar para Ele, não alinhar com Ele, e a unção me matar. Pois é que lhe disseram, tira as tuas sandálias do chão santo. Por que o sacerdote ungido para estar no santo dos santos lhe amarrava uma corda? Mas ele era ungido para estar ali, a unção ia lhe matar. Por isso em Levíticos diz, sacerdote, quando sair do santuário, cuidado, as vestes sacerdotais estão sobre ti. A unção está sobre ti. Logo, você não sai dali para ir se misturar no meio do povo. A maior parte das pessoas sai da oração, sai da meditação da palavra, oração, momento da adoração na igreja, para ir pecar.
a própria unção que os destrói. Dificilmente vais me ver ir para algum lugar depois do culto. Primeira coisa que eu vou fazer, vou para a presença de Deus. Porque a unção ainda está sobre mim. Há momentos que depois de eu pregar 5 horas, 10 horas depois, o Espírito de Deus, para ministrar, a unção ainda está sobre mim. Então isso é conhecê-lo no Espírito. Então deixa eu te aconselhar, cuidado ainda com todos os eventos pós-culto. Não, olha, vai-se acabar o culto, vai acabar às 10 horas. Depois disso vamos... E é onde as pessoas perdem. Se quiseres, no domingo à noite, eu não lembro o que ele ouviu na palavra. Na segunda-feira de manhã, ele já não conhece Jesus. Quem? É Jesus. Porque lhe roubaram a palavra. Amém. Porque ele não deu atenção. Então, ele disse em Marcos 4, a palavra é semeada, mas sobre aqueles que não entenderam a palavra. Logo isso implica, você ouviu a palavra, você devia ir orar para que o Senhor te revelasse isso. Mas então o que as pessoas hoje dizem, não, eu também já ouvi esta pregação, conheço essa passagem. Mas a pergunta é, lhes foi revelado? E é na revelação que ele se dá a conhecer. Apartai-vos de mim, não vos conheço. Mãe, o nome de Jesus funciona. O nome de Jesus. Os filhos de Seva, quando falaram em nome de Jesus, demônios se manifestaram. Tenha só um bocado mais de sabedoria. Amém. Atos 19. Quando eles falaram em nome de Jesus, os demônios se manifestaram. Se estavam ocultos, deixaram de estar ocultos. Então alguém ouve manifestação demoníaca, então ele diz poder de Deus. Por isso é que você vê a pessoa que expulsou o demônio aqui. Dia seguinte, não sei o que está a acontecer. Ai, é o quê? Você está aí fazer a obra de Deus, glória a Deus, mas você não tem comunhão com Deus. Depois da perseguição, a retaliação, por causa do que fizeste, te apanha desprevenido. E agora você fica assim, eu não conheço Deus, o teu sotaque te denuncia. Eu não. Acho que todos, infelizmente, já quase todos experimentaram o que é isso. Servir Deus e depois ficar atordoado, como se o diabo fosse maior do que Deus em ti. Mas qual é o problema? É que você pode fazer em nome dele. O nome dele tem poder. Se agora tens poder no teu interior, é diferente. Ouve. Alguém me disse, não, glória a Deus, pastor. Minha casa está aberta. Quando começamos a expulsar demônios, me chamaram, desculpa, pastor, vê só uma coisa. Estes demônios todos que estão a sair das pessoas, está aí onde? Estão a ficar no telhado, né? Pastor, nunca demônio na minha casa. Eles entraram. Para falar isso, eles entraram. Depois disse, não. Essas coisas aqui, pastor, está expulsando sem demônio na minha casa. Não quero mais a igreja aqui. A igreja era numa casa. Não quero mais a igreja. Não. Estávamos a expulsar os demônios nas pessoas. A mandar os demônios para o inferno. Você pode nos receber como anfitrião. E não ser um digno anfitrião. Por isso que a Bíblia diz, ao bispo convém ser hospitaleiro. Glória a Deus. Aí dá uma pessoa que manda, não, na minha casa nunca vou na minha casa. Mãe, não. Então Lídia disse, se achei graça aos teus olhos, eu ando na minha casa. Porém, Jesus disse, se entras numa casa e não for digna, sacode a folha dos pés e sai. São requisitos. Por quê? Porque você pode querer fazer algo que você não é capacitado para fazer. O que me capacita, o que te capacita, a Lua pergunta, como permanecer nisso? É a comunhão com o Espírito Santo. Então, o facto de eu ter ouvido, é assim, eu sou o vosso anfitrião, hoje nós somos, tu és a nossa anfitriã na igreja em casa, e de repente, mas não orou.
Então eles convidaram Jesus, o fariseu convidou Jesus para entrar na casa dele. E quando ele começou a falar, ele começou a razoar entre os pensamentos dele. Quer dizer, você acha que convidar Jesus para vir é a mesma coisa que estás apto para lhe ouvir? Porque quando Jesus começou a falar, eles começaram a bloquear na mente. Como assim? Como assim? Então, não é só convidar Jesus, é você se fazer alguém como ele. Como é que você faz isso? No Espírito de Deus, pela palavra. Não somos nós que fazemos. Mas à medida que lhe buscamos, ele me diz, não temas, a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa em tua fraqueza para estares apto. Por isso que ele disse, Paulo, levanta-te e põe-te sobre os teus pés. Porque te apareci por isso, para te colocar como ministro e testemunha, tanto das coisas que tens visto, mas daquelas pelas quais ainda te aparecerei, livrando-te do povo dos gentios a quem eu agora envio. Depois diz, para os abrir os olhos das trevas e os converteres à luz. O poder de Satanás ao poder de Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e um lugar entre os que pela fé em mim são santificados. Como permanece isso? Pela fé. Mas pela fé como assim? A fé de ontem no maná não serve para hoje. Então eu tenho que continuamente buscar o Senhor para permanecer naquilo que Ele está a falar comigo. Por isso é que o mover do Espírito Santo não é um monumento. Esquece o passado, hoje que eu faço algo novo. E neste sentido é o ponto todo da mensagem. E isso é muito importante. É maravilhoso pregar o Evangelho, mas nós exortamos os membros da igreja, que se reúnem pelas casas, para que venham carregados no Espírito. Amém. Ah, não, eu vou hoje à igreja. Repara bem, quando existem manifestações demoníacas dentro da igreja, como aconteceu isso? Se ela tivesse um estilo de vida de oração e de jejum, vigiasse, Satanás não se apoderava dele. E essa é que é a grandíssima realidade. Muitos querem andar nas coisas de Deus sem andar no Espírito. Você tem que ser espiritual para andar e falar e fazer as coisas espirituais. Não é porque Jesus foi o nosso convidado, ou o pastor é o teu convidado, que você esteja apto para reconhecer todas as coisas que são ditas. Tens de ser espiritual para compreender as coisas espirituais. 1 Coríntios capítulo 2. Glória a Deus. Amém. Amém, Pastor Mauro, muito obrigado. Verdadeiramente a importância de entendermos comunhão com o Espírito de Deus. E ao que o pastor referia há bocado, que o mover do Espírito Santo não é um monumento. Porque muitas das vezes vemos Deus fazer assim hoje e achamos que amanhã será exatamente da mesma maneira. O que é um não monumento? Entendemos. O que é um monumento? É algo histórico. Turistas hoje passam por grandes cidades como Turquia, como Israel, para ver as coisas do passado, do Deus que está vivo em mim. Amém. Amém? Então, nós queremos considerar igrejas históricas. Esquece isso, nenhuma igreja histórica. Se é histórica, é monumento. Nós somos do Deus vivo, andamos Aleluia. nele, nos movemos nele, de fé em fé, de glória em glória. Glória a Deus, amém? Amém, muito obrigada. Mantenha-se ligado, não se esqueça, às 19 horas, a palavra de Deus na minha boca. Amanhã, às 15 horas, estaremos de volta com a igreja em casa. Amém? Muito obrigada. E, acima de tudo, não se esqueça, siga as nossas redes sociais. Joana. Fui atraído pelo amor, um fogo se acendeu pelas nações, um novo tempo, um novo som me atraiu ao teu
sede, atraídos pela unção, atraídos pelo novo som, atraídos pela unção, atraídos pelo novo som, atraídos pela unção, atraídos pelo novo. Nós somos